Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Estamos retomando aí nossas atividades da classe, né? Depois de 2 domingos sem aula, né? A gente está aí fazendo essa retomada. Como eu disse hoje, o pessoal já até perdeu o costume, né? E também tem muita gente hoje que estendeu um pouquinho mais aqueles almoços familiares, né? Estão fazendo passeios aí por causa do Dia dos Pais. Até tradicionalmente, desde que existe essas classes de domingo, que eu acho que a gente começou muito tempo atrás, a gente sempre dá folga Dia dos Pais e Dia das Mães. Só que aí, se a gente desse folga hoje, a gente ia ficar 3 domingos, já seria quase um mês sem aula. Então, era muito tempo para a gente poder ficar sem aula. Então, nós vamos fazer nossa aula hoje. Nós vamos então orar, né, para a gente poder começar a pedir a presença de Deus, do Espírito Santo aqui conosco. Oremos então. Querido Pai de amor que estás nos céus, muito obrigada, Senhor, pela tua misericórdia, pelo teu cuidado, pelo teu amor que se renova sobre nós a cada manhã. Obrigada, Pai, porque tu nos dás a oportunidade de estudar tua santa palavra. E ao termos essa oportunidade, Pai, tu nos garante também a presença do Espírito Santo, nos ensinando todas as coisas e nos mostrando e nos guiando à verdade que é Cristo. Pai, que isso aconteça também ao entrarmos ao nosso assunto aqui de Apocalipse 11. Tu sabes o quanto os assuntos de Apocalipse são intrigantes para nós e às vezes difíceis de compreender, mas nós queremos, Pai, que a sabedoria do Espírito Santo desça sobre nós e nos capacite a ter entendimento neste assunto. Em nome de Jesus, amém. Então vamos lá, gente. Nós terminamos na aula passada, né? 3 domingos atrás, Apocalipse 10, né? Nós fizemos Apocalipse 10 e vamos lembrar então que Apocalipse 10 e Apocalipse 11 até o verso 14 são um interlúdio, né? Um interlúdio, um recreio, é, é, um recheio aí entre a sexta e a sétima trombeta. Vocês vão se lembrar que quando a gente estudou os selos, a gente teve entre o sexto e o sétimo selo, nós tivemos um interlúdio também, né? Esse intervalo que foi composto pelo estudo dos 144 mil e a grande multidão. Agora, em Apocalipse 10, nós estudamos uma visão de João e o livrinho, ok? E em Apocalipse 11, nós vamos ver duas visões que parecem ser distintas, ok? Então, assim, temos que lembrar, primeiro, é uma continuação do capítulo 10. Quando João escreveu o Apocalipse, ele não dividiu em capítulos, ele escreveu uma carta contínua, ok? Mas esses capítulos, obviamente, foram colocados aí para que a gente ficasse mais fácil até para acharmos as passagens, até para facilitar nosso entendimento. O capítulo 11, ele tem um início, né, com João sendo um participante muito ativo na visão, ele não é mais só um espectador, vocês lembram o que aconteceu no capítulo 10, ele é chamado a comer o livrinho, né, e aqui no capítulo 11, desculpa, a participação ativa continua. Então vamos lá, vamos abrir nossas Bíblias e vamos ler esses dois primeiros versículos de Apocalipse 11, tá?
Então, Apocalipse 11, versos 1 e 2. Vamos ler na Almeida Revista e Atualizada. Uma excelente versão que nos ajuda a entender bem essa parte de estudos proféticos. Então, João tinha acabado, vamos lembrar lá no capítulo 10, João comeu o livrinho, ele foi doce na boca, amargo no estômago, e aí o anjo diz: olha, é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Não acabou por aí. E aí no 11 ele recebe uma nova ordem. Ele diz assim: olha, foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também foi-me dito: dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que naquele adoram, mas deixa de parte o átrio exterior do santuário e não o meças, porque foi ele dado aos gentios. Esses, por 42 meses, calcarão aos pés a cidade santa. Então, a gente tem aí. Deixa eu só ver aqui, gente. Não, é porque tinha aparecido alguma coisa para mim. Achei que era alguém tentando falar aqui, mas não. Tá ok, então. Então, o que que aconteceu? João foi chamado naquela continuação, ele acabou de ouvir, olha, é necessário que ainda profetize sobre muitos povos, nações, línguas e tal. Vem aqui, João, pega esse caniço, você vai medir o santuário, o altar e aqueles que naquele adoram. Mas o átrio externo você não vai medir, porque ele foi dado aos gentios. Algumas traduções vão ter a palavra nações, tá? E aqui fala um negócio esquisito que diz que os gentios, por 42 meses, calcarão aos pés a cidade santa, ou seja, pisarão a cidade santa, né? Dá um contexto aqui de ser uma coisa ruim. Então, vamos lembrar o que que significou João ter comido o livrinho, porque isso tem tudo a ver com o contexto de Apocalipse 11:1. João, nós entendemos no capítulo 10 de Apocalipse que ele é uma representação do povo de Deus que entendeu Daniel 8:14 como sendo a volta de Deus, de Jesus à Terra. Então, Daniel, ao escrever o seu livro, teve uma parte do livro que ele nunca entendeu, que foi Daniel 8:14, que dizia: até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado. Lá no capítulo 12, ele recebe a ordem: Daniel, encerra o livro, fecha o livro e sela. Mas no fim dos tempos, o saber se multiplicará, né? Ele será estudado, e aí os santos entenderão. Você, por enquanto, não tem que entender nada. O que acontece, então, no início do século XIX é que as pessoas começaram a estudar muito o livro de Daniel. Então, nós temos teólogos e mesmo leigos estudando em diferentes partes do mundo. Então, a gente tem na Europa, na Argentina e nos Estados Unidos, que foi o maior movimento do Advento, que ficou conhecido, né, como o movimento lá de Guilherme Miller, que eles entenderam que essa purificação do santuário seria a volta de Jesus à Terra. Eles entendiam que o santuário era a Terra, ok? Então, eles entenderam que ao fim dessas 2.300 tardes e manhãs, Jesus iria voltar. E aí marcaram que no outono, né, de 1844, Jesus retornaria. Posteriormente, um estudioso, fazendo todas as contas, ele
ele marcou uma data, dizendo que era 22 de outubro de 1844. Essa data não foi Guilherme Miller que marcou, inclusive Guilherme Miller aceitou essa data com menos de 15 dias para que ela acontecesse, ele aceitou essa marcação. Ele só falava que era o outono de 1844, ok? E aí nós sabemos que Jesus não voltou, houve uma grande decepção, e esses movimentos, esse movimento do advento, ele se fragmentou em vários movimentos, sendo que desses movimentos, um único sobreviveu ao longo dos séculos, e hoje esse movimento é considerado e é chamado de a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Parte das pessoas que se decepcionaram naquele momento continuaram estudando a Bíblia, continuaram descobrindo verdades e entenderam que em 1844 o que aconteceu não era o retorno de Jesus à Terra, mas aconteceu sim um grande acontecimento, ok? Um acontecimento importante para a nossa salvação e para o fechamento da história dessa terra, e eles continuaram juntos até que em 1863 a igreja foi organizada e recebeu o nome, né, oficialmente, do que antes era um movimento considerado os adventistas. Então, nós recebemos o nome de adventistas porque nós acreditamos, sim, no advento de Cristo, na breve volta de Cristo a essa terra, e do sétimo dia, por quê? Durante os estudos, esse grupo, que inicialmente era muito pequeno, descobriu que o sábado era um ponto crucial da lei de Deus que iria ser combatido nos últimos séculos da história deste mundo, e eles entenderam que o sábado estava em vigor e que precisava ser guardado da maneira correta. Então, nós somos os adventistas do sétimo dia, e eles entendem que o verso que fala para João é necessário que ainda profetizes sobre muitos povos, línguas e nações e tal. Isso dá a entender essa continuidade da história. E aí, João, com essa ordem de profetizar, ele recebe uma nova ordem. Pega um caniço, né, uma vara, caniço, gente, é uma vegetação, é um talo oco, talvez para a gente seja semelhante a bambu, né? Um talo oco que cresce às margens do Jordão e que pode alcançar até 3 metros. Então, como eles não tinham, obviamente, fita métrica com facilidade na época, os engenheiros, os construtores usavam o caniço como medição, ok? Então, João é convidado a pegar um caniço e medir o santuário de Deus, o seu altar e os que nele adoram. Medir aqui, vamos ver o que significa essa palavra. Essa palavra em grego é a palavra métreo. Vamos ver essa palavra sendo usada em duas outras passagens do Novo Testamento, porque isso ajuda a gente a entender o que é que ela significa em grego, né? Então vamos lá. Métreo em Mateus 7, verso 2. Mateus 7, verso 2 diz assim: pois com o critério em que julgardes, sereis julgados, e com a medida que tiverdes medido, vos medirão também. Esse medido e medirão aqui, gente, é métreo. E aqui está falando de quê? De julgamento de valor. Vocês entendem isso aqui? Eu estou julgando o valor moral, ética, né? É um julgamento de valor, como a gente diz, ok? Então, eu não estou medindo a altura da pessoa, eu estou realmente vendo, olha, é bom, não é bom, está fazendo coisa errada, não está, ok? Então, métreo é julgar, dos significados é julgar de acordo com uma regra, com uma norma. Vamos ver 2 Coríntios 10, verso 12.
Então vamos lá. Segundo Coríntios 10, verso 12, diz assim: porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos, mas eles, medindo-se consigo mesmos, comparando-se consigo mesmos, revelam insensatez. Paulo aqui está falando do povo que se acha, né? É basicamente isso. E olha que interessante, ele está dizendo o seguinte: olha, métrio não é julgar conforme uma regra ou uma norma. Essas pessoas estão se julgando de acordo com a regra e a norma deles. Então, eles sempre vão achar que eles estão por cima da carne seca, ok? Porque eles sempre vão se achar bons demais e legais demais. E Paulo ele diz: olha, eu não ouso fazer isso, né? Eu realmente não faço isso porque essas pessoas elas acabam louvando-se a si mesmas. Então, no Novo Testamento, a palavra métrio, ela tem muito esse significado e ela tem correlação com o juízo final e com a obra judicial de Deus, que existe, e aí a gente, obviamente, vai entender um pouco isso aqui hoje, existe um julgamento em andamento. Então, João foi convidado a medir o santuário de Deus, mas será que essa medição era uma medição física? Ou era uma medição de juízo de valor, entendeu? Uma comparação, um julgamento de acordo com uma norma ou com uma regra. E olha só, João, ele foi, primeiro, era para medir o santuário de Deus, depois o altar, aí tá, eu estou medindo objetos, então parece que eu estou falando de medidas físicas. Mas aí depois fala para medir os adoradores, né? Então parece que não é isso que está sendo pedido para João. Parece que o que está sendo pedido para João é uma medida de juízo, de investigação, é um julgamento que vai acontecer. E aí vamos encontrar dois paralelos do Antigo Testamento com essa coisa da medição, ok? E vamos comparar como que isso é feito lá no Antigo Testamento. Nós não vamos ler todas essas passagens, isso aqui é a título de comparação. Vocês perceberam a ordem que João recebe? Ela é assim: medir o santuário, o altar e as pessoas, os adoradores. É incrível que quando lá em Levíticos 16 era feita a purificação do santuário, o dia da expiação ou o dia da purificação, que hoje é chamado por nós, né, como Yom Kippur, é o dia da purificação, né, os judeus ainda celebram essa festa, embora de maneira diferente, ok? A limpeza do santuário, a purificação do santuário era feito nessa mesma ordem. Primeiro era purificado o propiciatório, que era a tampa que ficava em cima da Arca da Aliança no lugar santíssimo, o altar de incenso e depois as pessoas, tá? E aí você fala assim, mas Ellen, lá em Apocalipse, quando João recebe a ordem, fala para ele medir o santuário, o templo de Deus inteiro. Só, gente, que a palavra aqui para santuário que foi colocada por João foi a palavra naos. E naos é usada em grego para significar somente a parte interna, a parte mais interna do santuário, que era um cubículo conhecido como lugar santíssimo. A palavra hieron, ela é diferente. Essa palavra, ela quer dizer todo o complexo do santuário, entendeu? Inclusive os pátios externos. A gente vai ver daqui a pouquinho com figuras, a gente vai ilustrar bem isso, vocês vão entender isso muito bem.
essa diferença. Então, aqui a ordem que João recebe para medir o santuário é a mesma da purificação de Levíticos 16. Primeiro o Santíssimo, depois o altar, e aqui, claro, a gente está falando do altar de incenso. Por quê? Porque o altar de sacrifício ele ficava fora, ok? Outro local onde aparece essa medida do santuário, gente, é a medida lá em Ezequiel. E são instruções de como o templo deveria ser reconstruído quando os judeus, os israelitas, fossem libertos do cativeiro babilônico. E essas medidas que foram dadas de uma forma muito exata para Ezequiel, elas marcam o início de um julgamento que Deus diz que Ele está fazendo para poder restituir o povo ao seu verdadeiro local de moradia e permitir a reconstrução de Jerusalém. Então, você percebe aqui que nas duas coisas tem a ver com um julgamento e uma vindicação, né? É você dizer assim, olha, agora finalmente nós vamos liberar esse santuário, esse local das injustiças que aconteceram aqui. Vamos entender então que era o dia da purificação no santuário terrestre. Então aqui a gente tem uma figurinha, gente, do santuário no deserto, tá? Era uma tenda compostas, né, de materiais que eram desmontáveis, então a gente tinha madeira, né, a gente tinha tecidos e os móveis do santuário. A gente tinha um pátio externo. Nesse pátio externo tinha um portão. Esse portão ele deveria permanecer aberto 24 horas. Ele simbolizava, né, que o santuário estava aberto aos adoradores. Então, o adorador ele entrava nesse pátio trazendo um cordeirinho, né? Vamos falar de um dos eventos que acontecia ali, trazendo um cordeirinho, e aí sobre esse cordeirinho ele confessava o pecado dele e ele cortava a garganta do cordeirinho, ok? Aí o sacerdote pegava esse cordeirinho, colocava sobre o altar de sacrifício, que era um altar de bronze, tá? E ele podia ter duas coisas que ele fazia com esse cordeirinho. Ou ele pegava o sangue, que era todo derramado em vasilhas, e aí ele levava esse sangue para dentro do santuário. Aí ele vinha até esse altar de ouro, que era um altarzinho, assim, que era um altar de mais ou menos 1 metro de altura. E aí ele pintava esse altarzinho com os cantinhos com o sangue daquele cordeiro, simbolizando, né, de que o sangue, o pecado daquele adorador tinha sido perdoado e estava sendo levado ali para dentro do santuário, ok? Outra situação que acontecia também era o sacerdote pegar parte da carne do animal e ele comia. E aí ele entrava dentro do santuário, mostrando assim então que esse pecado tinha sido transferido temporariamente para ele, sacerdote, e depois para o santuário, porque ele fazia ali, deixava lá dentro. Então, isso acontecia todos os dias do ano, ok? Então, teoricamente, todas as vezes que um adorador chegava aqui, gente, ele saía daqui absolutamente perdoado, o pecado não estava mais com ele, ele tinha, representativamente, ele tinha passado para o cordeirinho, que tinha passado para as mãos dos sacerdotes, que finalmente tinha passado para o santuário. Mas então, esse santuário, ele estava carregando pecados, entenderam? Então, durante todo o ano, eles faziam isso. E aí, no
No dia da expiação, né, esse dia da expiação, ele era precedido por 10 dias de festa, que era chamado de Festas das Trombetas, tá? A gente vai falar na Festa das Trombetas lá em Apocalipse 14. A Festa das Trombetas era uma festa em que todo dia eram tocadas trombetas para lembrar o povo que o dia da expiação se aproximava. E todos os israelitas tinham que estar com a sua consciência completamente limpa para com Deus, ok? Então, eles tinham que ter confessado todos os pecados, porque no dia da expiação tinha que estar tudo aqui dentro do santuário para o serviço ser feito. Aí, o dia da expiação, ele começava bem cedinho, com o sacerdote sacrificando um animal grande, né? Era uma novilha, ele sacrificava por ele e pela família, tá? Então ele se purificava, ele sacrificava por ele tinha que estar purificado para exercer esse papel. E aí nós temos então a introdução de duas figuras que entravam aqui nessa história, que eram dois bodezinhos de 1 ano, né? Perfeitinhos, eles entravam, então esses dois bodes, o sumo sacerdote tirava a sorte, e um era chamado do bode para o Senhor, e o outro era chamado de o bode para Azazel. O bode para o Senhor, ele era sacrificado aqui fora, e o sangue dele era levado primeiro para o lugar santíssimo, gente, para essa parte mais interna. Esse sangue, então, ele era aspergido na tampa do propiciatório. E aí ele fazia a purificação da tampa do propiciatório. Aí o sumo sacerdote era o único dia do ano que ele entrava aqui. No restante, essa cortina era completamente fechada e só o sumo sacerdote podia entrar. As outras coisas podiam ser feitas pelos sacerdotes. Eles podiam entrar aqui, até aqui o altar de incenso. Daqui para frente, só quem passava era o sumo sacerdote. Então, ele voltava, fazia então a aspersão desse sangue aqui no altar de sacrifício, saía, purificava os materiais aqui de fora e finalmente o povo. Então, a purificação do santuário, ela era conhecida como uma purificação de dentro para fora. Quando esse bode para o Senhor, que sobre ele não foi confessado nenhum pecado, o sangue dele estava limpo de pecados. Então, ele representava que estava sendo carregado todo o pecado do santuário, do povo, de tudo. E aí, o sumo sacerdote pegava o bode para Azazel, impunha as mãos no bode para Azazel e confessava sobre ele todos os pecados desse ano inteiro, e esse bode era levado por uma outra pessoa para um deserto e era deixado lá sozinho. Obviamente, eventualmente ele morreria de alguma coisa, mas ele não era sacrificado. O dia da expiação, gente, ele é um tipo do julgamento que está acontecendo no céu. Então, o que que acontece? Quando nós confessamos os nossos pecados, eles são depositados sobre Jesus. Mas Jesus não é o verdadeiro culpado dos nossos pecados. Ele foi o nosso fiador, né? Ele pagou em nosso lugar, mas ele não tem pecado, ele carregou os pecados. E ele entrou no santuário celestial, e nós acreditamos que em 1844 ele entrou no lugar santíssimo e passou a medir o santuário, a fazer o julgamento de todos os mortos, obviamente depois dos vivos. Então, nós entendemos que essa ordem que foi dada para João, ela é uma continuação do capítulo 10, que ela mostra, olha, João, vai começar um julgamento.
o santuário vai ser julgado. Mas por que que o santuário precisa ser julgado? O santuário precisa ser julgado porque o universo precisa saber que Deus foi justo ao salvar cada um de nós. Então, fulaninho aceitou o sacrifício de Cristo como Salvador, depositou sobre ele todos os pecados, e o ciclano fez o que era para ter feito, então é isso que está acontecendo no julgamento, é um exame de livros, e a gente vai ver isso ao longo desse processo. É claro que o entendimento maior disso aqui só se a gente fizer uma classe inteira sobre santuário, porque não tem só essa festa, né, gente? Eram 7 festas maravilhosas mostrando a obra de Deus por nós. Eu trouxe aqui também, gente, uma figura, um diagrama do Templo de Salomão, né? Olha, gente, era um negócio assim espetacular, né? Então nós temos os mesmos elementos, só que numa proporção extremamente grandiosa. O altar de sacrifício, nós temos as bacias com água, os animais eram colocados aqui e o sacerdote entrava. Você vê que aqui, olha, tinha uma separação e esse aqui era o lugar santíssimo, onde tinha então a Arca da Aliança e onde o sumo sacerdote entrava somente uma vez por ano. E a diferença aqui é que o santuário, né, o Templo de Salomão, ele era completamente revestido em ouro. Esse templo foi completamente destruído em 573, 500, ixi, cabeça, 583 antes de Cristo, na terceira invasão babilônica, tá bom? Depois, o templo reconstruído, ele era chamado do templo de Zorobabel, porque Zorobabel foi o líder político que retornou do exílio. Então, eles reconstruíram o templo ao longo de algumas décadas, o templo, Jerusalém, etc. Na época de Jesus, o templo de Zorobabel, ele tinha sido reformado alguns anos antes, e ele era chamado do templo de Herodes, mas era o mesmo templo de Zorobabel, só que reformado. Ele era chamado do templo de Herodes, que foi Herodes que fez a reforma. Então vamos prosseguir aqui, né? Então, a purificação do santuário. Vamos entender aqui. O dia da expiação, então, ele era um dia, gente, final de juízo. Vamos ver o que que acontecia nesse dia. Vamos lá para Levíticos 23, Levítico 23, 28 e 29. Levítico 23, aí versos 28 e 29. Diz assim, olha, neste mesmo dia nenhuma obra fareis, porque é dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor vosso Deus. Porque toda alma que nesse dia se não afligir, será eliminada do povo. Então, nesse dia existia uma separação entre quem podia permanecer com o povo de Israel e quem não podia. Eles tinham que se afligir, ou seja, estar numa situação de completa humildade nesse dia, ok? Vamos ver em Apocalipse, porque Apocalipse também mostra uma separação. Então, Apocalipse 11, verso 18, a gente já estudou esse verso, porque esse verso faz parte da sétima trombeta, né? E na sétima trombeta a gente vê que tem uma separação. Diz assim, olha, na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos seus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Então, na sétima trombeta, eu tenho uma separação clara entre os que adoram a Deus e entre os que destroem a terra, aqueles, né, que não adoram a Deus, ok?
Vamos ver algumas páginas depois, em Apocalipse 14, verso 7. É a, é a, é a mensagem, né, do primeiro anjo, e diz assim, olha, dizendo em grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez os céus e a terra e o mar e as fontes das águas. Então, aqui eu tenho um juízo acontecendo. A gente volta um pouquinho, em Apocalipse 13, também tem uma separação. Olha, Apocalipse 13, verso 4. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta, e também adoraram a besta, dizendo: Quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? No verso 8 diz: E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então, aqui eu tenho um grupo de pessoas que adora a besta. E olha o verso 12. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença e faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Então, aqui eu tenho um grupo de pessoas separados, eles estão adorando a besta. Lá em Apocalipse 14, eu tenho um grupo que adora a Deus. Vamos ver os versos agora de 9 a 11 que mostra uma separação bem grande desses grupos. Versos de 9 a 11 de Apocalipse 14 diz assim, olha: Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: Se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite. Os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então, nós vemos na terceira mensagem angélica uma separação extremamente marcada dos adoradores da besta e dos adoradores de Deus, aqueles que guardam os mandamentos e têm a fé de Jesus, eles estão completamente separados. É uma separação distinta. Então, a gente percebe aqui que Apocalipse 11 parece que ele está fazendo uma separação igual foi feita lá em Apocalipse 7. Lembra que Apocalipse 7, que é o interlúdio entre o sexto e o sétimo selo, nós temos o selamento dos 144.000, e nós entendemos que esse selamento é uma marca de propriedade, são aqueles que pertencem a Deus, que o adoram verdadeiramente. Aqui em Apocalipse 11 está dizendo que as pessoas vão ser medidas. Esses adoradores vão ser medidos, e após serem medidos, eles também vão receber esse selo, obviamente. Então, essa medição que antecede a sétima trombeta e o selamento que antecede o sétimo selo, eles descrevem a obra que Deus faz por nós. Ele realmente nos dá a sua graça, né? Mas ao recebermos a sua graça, fica então decidido quem é que vai ser selado, quem é que não vai ser selado. É por isso que a medição do santuário, ela antecede a sétima trombeta e o selamento do povo de Deus antecede o sétimo selo, que é a volta de Jesus. E a gente viu que na sétima trombeta, um dos grandes acontecimentos é o retorno de Jesus a essa terra. Então, é preciso que os adoradores estejam devidamente classificados, vamos dizer assim, medidos, eles foram julgados de acordo
com uma norma, com um juízo de valor, ok? Só que a gente, então, vamos entender, porque aí a gente pensa assim, mas esse templo de Deus, Ellen, você está falando como se ele fosse realmente o santuário celestial. Mas nós sabemos que existiriam três possibilidades, tá, gente? Primeiro, o templo de Deus aqui poderia ser o templo de Deus, a igreja dele, o corpo de Cristo, ok? Só que a palavra que João usou naós aqui no nesse verso de Apocalipse 11:1, ele não usa de maneira nenhuma para significar a igreja de Cristo no Apocalipse. No Apocalipse, a igreja de Cristo ela é sempre representada pela mulher. Então, aqui a gente já vê que não tem muito a ver. A outra possibilidade seria a medição do Templo de Jerusalém. Mas vamos lembrar que João está escrevendo o Apocalipse lá no ano 93, 94, depois de Cristo, e o templo já não existia há mais de 20 anos. O templo foi destruído no ano 70. E aí, em Apocalipse, gente, é muito forte a ideia de que nós temos um santuário celestial, né? João nos apresentou essa ideia desde o princípio. Vamos ver, por exemplo, Apocalipse 3:12, né? Apocalipse 3:12 diz assim, olha, ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Então, aqui a gente tem essa ideia realmente desse santuário de Deus. E a palavra que João usa aqui em grego é naos, ou seja, existe realmente essa ideia, né? João expressa para a gente a ideia de que existe um santuário no céu e que Jesus está oficiando neste santuário, ela é central no livro do Apocalipse. Olha só como vai terminar Apocalipse 11, né? Que é um verso que a gente não vai estudar hoje, né? Um verso que a gente vai estudar quando a gente for entrar no capítulo 12. Diz assim, olha, abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu e foi vista a arca da aliança no seu santuário e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grande saraivada. Então você vê que João ele visualiza o compartimento mais interno do santuário celestial, aquele em que ficava a Arca da Aliança, e ele se acha aberto antes do capítulo 12, tá? Então, essa ideia de que existe, né, um santuário no céu, para João, ela é uma mensagem presente em todo o livro do Apocalipse. E o altar que fala aqui, que vai ser medido, né, é o altarzinho, porque se eu medir primeiro essa parte, a segunda coisa era aqui, ok? E ele fala assim que o pátio externo ele deveria ser dado aos gentios, ok? Então vamos ver esse verso 2 porque ele é intrigante, gente, o verso 2, tá? Então ele fala o seguinte, olha, verso 2 de Apocalipse 11, ele diz: deixa de parte o átrio exterior e não o meças, porque ele foi dado aos gentios. Estes, por 42 meses, calcarão aos pés a cidade santa. Nós sabemos que João frequentou tanto sozinho, como frequentou com Pedro, como frequentou com Jesus, o santuário não, gente, o templo de Herodes, ok? Vamos mostrar como era o templo de Herodes na época de Jesus. Então, se você estivesse localizado
no Monte das Oliveiras, essa seria a visão que você teria de Jerusalém, e essa seria a visão que você teria do templo, que é o templo de Zorobabel, que foi reformado e ganhou o nome do templo de Herodes, ok? Então, essa era a visão. E como é que ele era dividido? Ele era dividido da seguinte forma: essa construção alta aqui, ele é o templo propriamente dito. Aqui só sacerdotes entravam, aqui dentro tem um recinto mais interior, que só o sumo sacerdote entrava. Vocês percebem que aqui tem um muro. Esse muro aqui, ele marcava o seguinte, gente. Aqui para dentro só entra homem, ok? Aqui fora nós tínhamos o pátio das mulheres, tá? Elas ficavam separadas aqui fora. Elas não entravam no pátio interno, tá? Somente homens judeus entravam dentro do pátio interno. E aqui, obviamente, mulheres judias, né, podiam entrar, ok? E esse pátio grande aqui, tá? Em volta, você vê que tem muros aqui, tá? Ele era chamado de o pátio dos gentios. Então, os gentios, eles podiam entrar até aqui. Dessa porta para dentro, da porta formosa para dentro, o gentio não podia entrar. E aí ele tinha várias portas, né? A gente tinha aqui o pórtico de Salomão, os adoradores vinham por aqui. Aqui nós tínhamos construções de várias salas que funcionavam, as salas de reuniões do Sinédrio, a escola rabínica. Aqui nós tínhamos o Forte Antônia. Esse forte aqui era um forte romano. Então, daqui de cima, os soldados observavam tudo o que acontecia aqui fora, aqui no templo, eles tinham uma visão privilegiada de tudo o que acontecia, por isso que os judeus morriam de medo de ter briga, confusão aqui, porque os romanos desciam e eles interviam mesmo. É nessa situação, gente, que a gente tem, por exemplo, uma coisa que aconteceu com Paulo, né, lá no livro de Atos. Paulo, ele adentra aqui, né, para fazer os seus dias de purificação, e vocês sabem que Paulo, ele estava acompanhado de Felipe, e eles são, só que, eu não lembro agora se é Felipe, eu acho que é Felipe. Só que Felipe era gentio, tá, gente? Ele era judeu por parte de mãe, mas na época o que servia era parte de. Bom, não lembro. Não vou entrar em coisa que eu não lembro. Desculpa. Vamos lá. Então, ele estava acompanhado de uma pessoa e ele é acusado de permitir que essa pessoa adentre essa porta. Aqui, gente, tinham placas que diziam que se um gentio adentrasse, ele era passível de morte. Então, começou uma confusão aqui com Paulo, e aí os romanos descem para ver qual é a confusão, e aí eles vão açoitar, e Paulo fala: olha, eu sou romano também, né? Porque Paulo tinha o título de romano, e aí Paulo é preso, então, tá, gente? Que foi aquela última prisão de Paulo, que foi a que desencadeou tudo, mas tudo se deu por causa disso, eles tinham essa visão privilegiada. Então, toda a confusão que acontecia aqui, os romanos vinham. Outra curiosidade é que é o pináculo do templo, era uma área em que o muro era mais alto, então ele tinha uma visão privilegiada, né, dos arredores da cidade, e aqui, se vocês recordam, foi onde Satanás trouxe Jesus na sua segunda tentação, dizendo para ele se atirar daqui abaixo, né? Porque os seus anjos seria dado ordens para que eles o guardassem. Ok? Então, aqui a gente tem esse esquemático. Então, vamos voltar para a nossa explicação. O átrio exterior era um pátio sem cobertura, fora do edifício, separado por uma barreira, e tinham placas que diziam que se eles passassem, eles seriam punidos de morte. E aqui em Apocalipse 11, verso 1, diz que esse pátio aqui foi dado aos gentios.
O exterior do templo foi dado aos gentios. E quem seriam esses gentios? A palavra aqui em grego é a palavra etnos, que quer dizer multidão, nação, tribo. E é impressionante, gente, que aqui em Apocalipse, essa palavra ela está ligada àqueles que não adoram a Deus. A gente estudou isso em Apocalipse 11:18, quando a gente viu a sétima trombeta, que diz assim, ó, na verdade, as nações, etnos, se enfureceram. Chegou, porém, o dia da tua ira, o tempo determinado para serem julgados os mortos. E nós aprendemos por essa ocasião que nações é um termo usado em Apocalipse para determinar aqueles que não adoram a Deus, aqueles que perseguem o povo de Deus. Então, em Apocalipse 11:2, está dizendo que o pátio exterior do templo, ele foi dado àqueles que perseguem o povo de Deus. E esses outros versos aqui de Apocalipse, eles mostram isso, que o termo nações ou gentios, o termo etnos no Apocalipse, ele designa essas pessoas que não pertencem ao povo de Deus. E está dizendo em Apocalipse 11:2 que eles vão pisar, olha só, Apocalipse 11, verso 2: calcarão aos pés a cidade santa. Vamos ver onde isso acontece lá no Antigo Testamento. Isaías 63, verso 18. Isaías 63, 18. Isaías 63, verso 18 diz assim: só por breve tempo foi o país possuído pelo teu povo santo. Nossos adversários pisaram o teu santuário. Olha só aí aparecendo essa figura de linguagem numa profecia de Isaías. Vamos ver agora Jeremias 12, versos 10 e 11. E diz assim: olha, muitos pastores destruíram a minha vinha e pisaram o meu quinhão. A porção que era o meu prazer tornaram-na em deserto, em assolação a tornaram. E a mim clama no seu abandono. Toda a terra está devastada, porque ninguém há que tome isso a peito. Então, a gente vê que a figura de pisar aos pés é a figura de perseguição, é uma figura de realmente de submissão, de subjugar, né? Não é submissão, é de subjugar, de perseguir. E aqui está falando que a cidade santa vai ser pisada, né? Então, vamos entender esses 42 meses que aparecem aqui, porque diz que a Cidade Santa, ela vai ser pisada por 42 meses, ok? E nós estamos quase terminando, gente. Então, vamos ler Apocalipse 11, a gente vai ler o verso 2, que diz assim, olha, deixa de parte o átrio exterior do santuário, e não o Messas, porque foi ele dado aos gentios, e esses, por 42 meses, calcarão aos pés da cidade santa. Esse tempo de 42 meses aparece mais uma, duas, mais quatro vezes, tá? No Apocalipse. No verso 3, ele aparece de novo, que ele diz assim: darei as minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias vestidas de pano de saco. Vamos virar a página e vamos para Apocalipse 12. Apocalipse 12, verso 6, diz assim: a mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe foi preparado um lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias.
O verso 14 diz assim: E foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada, durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. A gente vai entender tudo isso, né? Apocalipse, agora 13, verso 5, que diz: Foi-lhe dado uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmia e autoridade para agir por 42 meses. Então, de onde vem esse período de tempo? 42 meses, gente, é igual a 1.260 dias. O mês judaico, ele tinha 32 dias. 42 vezes 30, 1.260 dias, que em profecia, 1.260 anos, tá? Um tempo, um ano. Dois tempos, 2 anos. Metade de um tempo, meio ano. Então, aqui eu tenho 360 dias, 720 dias, 180 dias, dando 1.260 dias, 1.260 anos. Então, quando eu falo 42 meses, 1.260 dias, um tempo, dois tempos, metade de um tempo, eu estou tudo falando do mesmo período profético, o período dos 1.260 anos. E esse período, gente, ele não aparece em Apocalipse pela primeira vez, ele aparece lá em Daniel. Vamos ler Daniel, então, que é onde ele aparece pela primeira vez. Olha, Daniel 7, versos 24 e 25. Vamos ver o que que ele fala que aconteceria nesse período aqui. Porque aí a gente vai começar a entender o que é pisar Cidade Santa, ok? Por esse período. Então vamos lá. Os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino. Depois dele se levantará outro, qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. 1.260 anos. Então, esse chifre, esse poder, esse reino, ele recebe uma autoridade e ele começa a proferir palavras contra o Altíssimo e magoar os santos do Altíssimo. Perseguição. E não fica por aí, ele muda os tempos e a lei, ok? Nós não vamos entrar em todos os detalhes dessa parte. Eu acho que a gente vai ver isso com muito mais cuidado em Apocalipse 13, quando a besta que sobe do mar recebe toda a autoridade e a gente vai ver como que essa autoridade foi exercida por ela durante esse tempo, 2 tempos e metade de um tempo, ok? Como está lá em Apocalipse 13, 5. Vamos continuar em Daniel, virem aí a página de vocês, Daniel 8, versos de 9 a 12. De novo, vai falar sobre a atuação desse reino, que em Apocalipse 8 é chamado de chifre pequeno. Diz assim, olha, Apocalipse 8, versos 9 a 12. De um dos chifres saiu um chifre pequeno e se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. Cresceu até atingir o exército dos céus, e alguns do exército das estrelas lançou por terra e os pisou. Sim, engrandeceu-se até o príncipe do exército, e dele tirou o sacrifício diário, e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. O exército lhe foi entregue como sacrifício diário por causa das transgressões, e deitou a verdade por terra, e o que fez prosperou. Então, o que que nós temos aqui? Vamos ver Apocalipse 12, 7. E aí a gente vai fechar esse tempo, né? Apocalipse 12, 7 diz assim: Ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu e jurou por aquele que vive eternamente.
que isso seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Ou seja, o tempo em que o chifre pequeno, o reino, né, assustador de Daniel 7, tomam o poder e ele começa a pisar os santos do Altíssimo, ele se engrandece, né? Ele lança palavras contra o Altíssimo, ele joga a verdade por terra, ele prospera, tá? Então é um período de atividade do chifre pequeno. Nesse período, o chifre pequeno oprimiria e perseguiria os santos de Deus. João vai desenvolver muito melhor essa profecia lá na besta que sobe do mar, em Apocalipse 13. Então, a gente vai ver isso daqui a algumas semanas, tá, gente? Então, a gente já viu que todos esses períodos correspondem a 1260 anos, tá? O que foram os 1260 anos ou os 42 meses de Apocalipse 11, verso 2? Foi um período profético de mais de 12 séculos, em que a igreja, ok, oficial, perseguiu e oprimiu os verdadeiros seguidores de Deus, um período conhecido como Idade Média. Esse período ele começa em 538. Em 538, nós temos a Igreja de Roma recebendo uma autoridade política, tá? Uma autoridade para ser a igreja que domina, o bispo que domina sobre todos os outros, e ele passa a ter domínio sobre os reis da Europa, tá? Que vinham se consolidando. Vamos lembrar que nós tínhamos o Império Romano, que foi sendo é, destruído, né? Vamos dizer assim, repartido por causa da invasão das tribos bárbaras, ok? Essas tribos bárbaras, elas não eram cristãs, elas não tinham a religião cristã católica. E aí, muitos foram se convertendo, né? Então, a gente sabe que a religião cristã, ela já era a religião oficial do império, mas quando esses bárbaros começam a invadir, eles quebram essa dinâmica dessa religião oficial, e inclusive Roma foi subjugada, né, por muito tempo pelos ostrogodos e tal. No ano 538, os últimos bárbaros são expulsos de Roma. E aí, o bispo de Roma, que já tinha sido reconhecido em 533 pelo imperador Justiniano como sendo o pontífice máximo, né? O grande, o Papa sobre todos os outros, ele ganha, então, uma autoridade política, porque agora ele podia realmente governar livremente. E o que acontece a partir do ano 538 é que a igreja passa a comandar todo o território, né, da Europa. A gente sabe que os reis, né, prestavam continência, por assim dizer, eles não faziam nada que fosse do desagrado da igreja, do papa, tudo era pedido licença a eles, e a gente sabe que essa igreja, então, começou um rito de perseguição. Esse rito de perseguição, gente, ele foi inicialmente em cima dos bárbaros, tá? Os povos arianos. Os povos arianos, eles praticavam religião pagã. Então, os pagãos, eles foram proibidos de praticar a sua religião, e isso era passível de morte, mas a gente sabe que a igreja escalonou isso de uma forma muito intensa e que aos poucos a igreja começa então a mudar os tempos e as leis, eles começam a fazer mudanças, né, na lei de Deus, na maneira como a igreja deveria ser vista. Eles passam a autoridade de perdão ao Papa e, consequentemente, aos outros sacerdotes, que tinham como se fosse uma autoridade, né, dissipada do Papa, e aí eles passam, então,
a ser aqueles a quem os adoradores confessam seus pecados e recebem a absolvição de pecados, né? Para vocês terem uma ideia, pouco antes disso aqui, a gente tem o Papa Símaco, né? O Papa Símaco, ele foi acusado de acusações extremamente graves para a época, ele estava roubando dinheiro da igreja, enriquecendo às custas da igreja, ele era acusado de adultério, de mandar matar e tal, e aí todas as coisas ruins que ele fazia foram levadas para um imperador, que na época ainda não tinha ainda esse ano 538. E aí o Papa Símaco, que era o Papa de Roma, o Bispo de Roma, ele ia ser julgado. E aí o que que esse imperador ele chega à conclusão? Que ele não pode ser julgado porque ele tem uma autoridade que está acima de toda, ou seja, ele tem uma autoridade que emana de Deus. Então a gente vê que esse processo de ganhar autoridade foi um processo construído no decorrer de décadas e séculos, tá, gente? E que no ano 538 ele se consolida de uma maneira muito forte. Então, nós entendemos que no ano 538 começou os 1260 anos. E o ano de 1798 marca de uma forma muito intensa o término dos 1260 anos. Neste momento aqui, no ano 1798, o general Berthier, a mando de Napoleão Bonaparte, ele invade Roma e ele sequestra, ele prende o bispo de Roma, né, o Papa. Então, o Papa, ele está preso sob a guarda do exército de Napoleão, e aí o que que acontece? A igreja ficou desbaratada, porque não sabia se tinha mais o seu líder, né, o seu líder máximo. E aí o que acontece é que parte da igreja resolve eleger um novo papa. Então, um novo papa é eleito em Roma, um novo papa é eleito na França, não, em outro ponto da Itália, desculpa. A França estava vivendo, né, o período da Revolução Francesa, uma ruptura completa com a religião. Inclusive, é por isso que eles prendem o Papa, né? Eles prendem o Papa porque eles estão dando um basta aos 1260 anos de poderio, de hegemonia do papado sobre a Europa, ok, gente? Então, é conhecido como Idade Média, é conhecido como Idade Escura, e todas essas informações que eu estou trazendo para vocês são informações históricas. Isso aqui não é coisa que a gente tirou da cabeça. Essas datas existem, essas datas são datas realmente marcantes para a história, né? Para a história do Ocidente. E aí a gente entende por que que por 42 meses os gentios pisariam, né, a Cidade Santa. Então, aqui a Cidade Santa seria o povo de Deus que seria pisado, seria perseguido, né, durante os 1260 anos ou 42 meses, ok? Difícil, né, gente? Falei muito. Um assunto denso, né? Mas a gente entendeu, então, que a medida do santuário é o santuário sendo julgado, né? Ele sendo o julgamento é, é, à vista do universo, né? Para reivindicar a santidade do santuário, como é que eu posso dizer? E a justiça de Deus ao imputar sobre nós, né, o sacrifício de Cristo, mas nós temos aí, então, que no momento em que isso tivesse acontecendo, nós temos também acontecendo, né, em paralelo, nós temos uma informação de que nós teríamos, então, aqui uma perseguição ferrenha ao povo de Deus. Nós vamos ver mais nuances dessa perseguição ao longo dos próximos capítulos. Inclusive,
Nós vamos, na próxima aula, domingo que vem, Apocalipse 11, a partir do verso 3, nós vamos ver as duas testemunhas, que é um período também de 1260 dias, em que essas testemunhas, elas testemunham vestidas de panos de saco. E aí nós vamos entender que isso faz parte do mesmo período profético, ok? Nós vamos entender quem são as duas testemunhas, por que que elas estão vestidas de saco, por que que elas são mortas, o que que significa a ressurreição delas, e tudo isso nós vamos entender na nossa próxima aula, tá bom? Vamos então orar para nós podermos encerrar. Querido Pai de amor que estás nos céus, muito obrigada, Senhor. Apesar do conteúdo de hoje ser um conteúdo denso, um conteúdo estranho a nós, né? E nós sabermos que essa perseguição toda aconteceu ao longo da história, nós louvamos o teu nome, Senhor, porque séculos antes tu escolhestes revelar a João o que iria acontecer. Pai, isso mostra o teu amor, o teu cuidado, a tua misericórdia para com seus filhos. Tu revelas o futuro e mostras que apesar de toda essa perseguição, tu estavas no controle. O poder dado ao chifre pequeno, o poder dado ao papado, ele era limitado. Um dia ele chegaria ao fim. Nós sabemos que um dia virão perseguições, mas nós acreditamos, Pai, pelo estudo da tua palavra, que essas perseguições elas também serão limitadas, porque tu estás no controle de tudo. E em breve, Senhor, tu irás retornar a essa terra para resgatar aqueles que são seus, aqueles que foram medidos de acordo com o caniço dado a João, aqueles que foram julgados pelos teus livros e foram achados com o nome escrito no livro da vida. Ajuda-nos a fazer parte deste grupo, Pai, este grupo que aceita o sacrifício de Cristo como expiação pelos pecados. Obrigada por tudo, dê-nos uma boa semana em nome de Jesus. Amém.